Bom dia, turma. Turma 101. Tudo bem com vocês? Olha, a coordenação pediu que se fechasse o primeiro e segundo bimestre. E eu já fechei o primeiro e fechei o segundo também. Só que o segundo bimestre da turma 101 só tem 4 alunos com nota. O resto ninguém mandou atividade, eu não coloquei nota. E esses que não mandaram atividade não têm frequência. Eu não sei fazer frequência e não sei fazer nota. Se você não enviar as atividades por algum problema, depois vocês vão se explicar lá com a direção do colégio, tá ok? Porque eles exigiram que mandasse, caso contrário eles cortavam o salário da gente. E aí, para perder o salário, a gente tem que fechar de qualquer maneira. Então, depois não vão dizer que o professor não avisou. Eu vinha pedindo há muito tempo que mandasse as atividades. Teve alguns alunos que mandaram umas atividades e eu vou pegar segunda-feira lá no colégio. Esses alunos eu vou colocar as notas e repor a presença. Agora, quem não mandou, não tem como colocar presença, muito menos nota, tá ok? Então, nós vamos ver mais alguns exercícios aqui da parte da dinâmica e hoje nós vamos encerrar essa parte sobre a dinâmica, sobre as leis de Newton. Vamos fazer aqui mais algumas atividades e essas aqui são bem simples, bem fáceis. Vocês podem ir na internet, vocês encontram esses exercícios, vão encontrar apenas com algumas diferenças de valores, né? Mas esses exercícios estão todos na internet. É só você dar uma olhada que vão encontrar e vocês vão, se não entender bem aqui a explicação, tentam olhar na internet. Então vamos ver aqui exercício a respeito de corpo, massa, tá? Nós vimos lá no início dos princípios da dinâmica que a massa ela é igual em qualquer lugar. Agora o peso diverge, né? Depende de onde você se encontra. Se você estiver na Terra, o peso é diferente de quem está na Lua. A massa vai ser diferente? Não, a massa é sempre a mesma em qualquer lugar. Então, esse primeiro exercício diz o seguinte, ó, um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é 60 newton. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Então, gente, esse primeiro exercício, você tem aí um bloco pesando 4 kg e aplica-se uma força de 60 newton. Ele quer saber a aceleração que vai ser adquirida por esse corpo, tá ok? Depois nós vamos ver o que fala de peso na Lua e na Terra. Esse, por enquanto, é só peso e força. Então, aqui ó, nós temos os dados do problema. Sempre façam isso. Ó. Tirem os dados do problema, coloquem aí separadamente, para vocês observar o que você tem e o que você precisa usar na fórmula. E aqui nós vamos usar a segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Que força é igual a massa vezes aceleração. Tá ok? Então, gente, a fórmula é fácil. Ó. Força é massa vezes aceleração. Ele deu o valor da massa, que é 4 kg, e deu o valor da força aplicada nesse bloco. Ele quer saber a aceleração que vai ser adquirida por um determinado tempo. Tá certo? Então, quem é a força? 60. Então, eu substituo aqui na fórmula. Olha aqui, ó. É bom botar sempre quase um debaixo do outro para você ter ideia. Ó. Força, ele deu, é 60 kg, 60 newton. Força, 60 newton. E a massa? A massa é 4 kg. Esses dados foram dados no problema. Ele quer a aceleração. A aceleração eu não tenho, eu vou calcular.
Se eu tenho 60 igual a 4 vezes A, o 4 é de onde? É da massa. Eu tenho uma equação do primeiro grau. O que eu faço? Eu isolo a variável, aqui ela já está no segundo membro, continua. O termo que está no primeiro membro passa a ser numerador de uma fração. Está aqui, ó. 60 dividido por 4. Eu ainda posso fazer esse dividido através de uma barra de fração. Ó. Barra de fração. E aí eu tenho 60 dividido por 4. Quanto é 60 dividido por 4, gente? Qualquer menino de jardim sabe. 60 dividido por 4 dá 15. O quê? Metros por segundo ao quadrado. Por favor, não vão me colocar a unidade metros por segundo. Vai estar errado. Metros por segundo é velocidade. E nós queremos é aceleração. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. Logo, a resposta desse problema é 15 metros por segundo ao quadrado. Deu para entender, gente? Ah, professor, mas eu botei só metros por segundo na resposta da prova. Está errado. Professor, mas só porque é segundo e lá é segundo ao quadrado? Sim. Porque se você botar metros por segundo, você não está trabalhando com aceleração. Você está trabalhando com velocidade. E nós queremos aqui, no problema, é o cálculo da aceleração. Então, a aceleração, a unidade padrão é metros por segundo ao quadrado. Deu para entender, gente? E aí, se tiver uma questão onde tem letra A, B, C, D e E, você vai marcar exatamente 15 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, se tiver 15 metros por segundo, você não marca, porque está errada. 15 metros por segundo é velocidade. Ele quer a aceleração, então a resposta é 15 metros por segundo ao quadrado. Muito fácil, não é não? É só pegar esse exercício, tentar resolver sem olhar. Aliás, você olha primeiro, depois você faz uma vez sem olhar e vai aprender tranquilo. Agora nós temos aqui o segundo exercício, que ele relaciona a Terra com a Lua. Uma pessoa que está na Terra, que na Terra possui 70 quilos, ou seja, a massa dessa pessoa é de 70 quilos. Qual é o peso da superfície na Terra? Qual o peso dessa pessoa estando na Terra? E qual o peso dessa mesma pessoa se ele estiver na Lua? Olha, gente, uma coisa é certa. Essa massa dele, da pessoa, ou do objeto qualquer, não vai mudar. Vai ser 70 quilos na Terra, no céu, no cafundó do Judas, e em qualquer lugar que ele estiver. É 70 quilos. A massa. Agora, o peso é que muda de acordo com a aceleração de gravidade. A aceleração gravitacional, que na Terra é de 9,8. Ah, professor, e na Lua? Na Lua é outro valor, que nós vamos ver aqui. Então, veja que a massa da pessoa é 70 quilos, ele estando na Terra. Qual é o peso dele? Vamos calcular. E qual o peso dele na Lua? Então, vamos ver. A aceleração gravitacional na Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso nós já sabemos. Não pode esquecer disso aqui. E se não for dado esse valor, se acrescenta 10. Facilita a sua vida. Com 10, você arredonda essa decimal, fica mais fácil para trabalhar. Agora, na Lua, foi dado aqui, ó, o valor da aceleração gravitacional, 1,6 metros por segundo. E é isso mesmo, professor? Bom, eles deram, né? Vamos trabalhar com esse valor. É por isso que quando em 69 eles pisaram na Lua, eles tiveram que levar o quê? Tipo 1 paraquedas, senão eles voavam sem querer. Por quê?
porque a aceleração de gravidade é muito baixa, eles iam correr sem poder parar, tá? Então, vamos fazer esses cálculos aqui com a aceleração de gravidade na Terra e com a aceleração de gravidade na Lua. Então, veja bem, ó, quem é a formulazinha de peso? Nós temos aqui ó, o cálculo da força-peso. P de peso, M de massa, G de aceleração de gravidade. Não esqueçam disso aí. Então, a massa característica do corpo, ela é sempre a mesma em qualquer lugar. Não esqueçam disso. A massa de um corpo é igual em qualquer lugar. Tá ok? Vamos ver aqui o peso na Terra da pessoa. Peso na Terra é M vezes G. Claro que esse G aqui, ó, é 9,8, que ele está trabalhando na Terra. A pessoa está na Terra, no planeta Terra. Logo, a aceleração de gravidade ele deu 9,8. E a massa? 70 kg. Então, eu vou multiplicar. Ó, 70 vezes 9,8 não é nada mais, nada menos. Vocês têm um celular, ó. É bom fazer na munheca para poder aprender. Mas se não tiverem, se tiver o celular, pode fazer também. No dia da prova não pode, né? Então, dá 686 newton. Então, o peso dessa pessoa de 70 kg de massa, com aceleração de gravidade 9,8, e é na Terra, é de 686 newton. Agora, nós vamos calcular o peso dessa mesma pessoa na Lua, e vocês vão ver que vai diminuir bastante. Por isso é que se ele não levasse o paraquedas, ele ia voar sem ter asa. Então, o peso na Lua, a fórmula é a mesma, M vezes G. O que altera é o valor do G. O G foi dado agora. O G, a aceleração gravitacional na Lua, é de 1,6. Ou seja, 6 vezes a menos do que na Terra. Se você multiplicar 70 vezes 1,6, dá 112. Ó. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 1, 7. E 4, 11. Então, 102 newton. Então, veja a diferença. Ó, do peso de uma pessoa que tem massa de 70 kg, na Terra, ele tem um peso de 686 newton. Agora, na Lua, ele tem 112 newtons. Por quê? Porque a aceleração gravitacional da Lua é muito menor do que o da Terra. Tá ok, gente? Então, isso aqui é cálculozinho simples. É só uma multiplicação com o número decimal. Quem tiver dificuldade, pegue lá o caderno de vocês, lá do primeiro bimestre, nas primeiras aulas que nós fizemos essas revisões a respeito das 4 operações com números decimais, tá ok? Muito fácil, não tem muito o que vocês fazer, é só fazer o cálculozinho. Vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício é muito inteligente. Ó. A ordem de grandeza de uma força é de 1000 newton. Essa força é 1000 newton. É comparável ao peso de... Olha, esta questão, gente, é uma questão teórica, mas pode envolver cálculo, para que você não fique nadando e morrer no seco. Olha o que ele diz aqui nas opções. Então, vamos ver o que diz o entendimento aqui. A ordem de grandeza de uma força é de 1000 newton. É comparável ao peso de um lutador de sumô, peso pesado, um tanque de guerra, um navio quebra-gelo, uma bola de futebol, uma bolinha de ping-pong. Então, gente, é muito fácil você resolver isso aqui, até mesmo sem fazer o cálculo. Vamos olhar aqui só através do palavreado.
Uma bolinha de ping-pong, ela pesa mais ou menos quanto? Ela talvez não pese 100 gramas, ou seja, um peso muito pequeno. Uma bola de futebol, vocês aí que são jogadores, tá? Jogador coalhada deve ter muito, né? Uma bola de futebol pesa o quê? 1 quilo? Parece que não, ela não chega a 1 quilo, tá? Um navio quebra-gelo. Vocês têm ideia de quanto pesa um navio? Bom, eu tenho certeza que ele pesa toneladas e toneladas. Quantas eu não sei, mas pesa muitas toneladas. E muitas toneladas está acima de 1000 newton. Um tanque de guerra, vocês têm ideia, já viram na televisão, aí em filme americano, aqueles tanques de guerra, né? Também pesa toneladas e toneladas, se assemelhando a mais ou menos o navio quebra-gelo. Então, esses dois objetos aqui, ó, são pesadíssimos. Então, um lutador de sumô, vocês já viram um lutador de sumô no Japão, fazendo as lutas? Com certeza, ele pesa mais de 100 quilos. Professor, mas aqui tem 1000 newtons. Ora, gente, é só você fazer os 100 quilos, imagine que ele tem 100 quilos, e você multiplica por 10, ele vai dar 1000 newtons. Professor, se eu multiplicar por 50, não, você não pode multiplicar por 50, porque o G só vai até 9,8. No máximo, você pode arredondar para 10, tá? E você assemelhou esse lutador a uma pessoa de 100 quilos. E se ele tiver 200 quilos? 200 quilos vezes 10 vai dar 2.000. Está também muito abaixo do tanque de guerra, muito abaixo do navio quebra-gelo e muito acima da bola de futebol e da bolinha de ping-pong, tá ok? Então, a princípio, você já poderia chutar a letra A de olho fechado que você ia acertar. Mas vamos ver isso aqui matematicamente, ó. Olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Ora, nós sabemos que a aceleração de gravidade é 9,8 metros por segundo. Para facilitar a vida de vocês, vocês arredondam para 10, ó. 10 metros por segundo ao quadrado. O peso dado, 1.200 newton. 1.200 newton. Lá em cima tem uma diferença, né, que nós vamos mudar. Então, aqui é 1.200 newton. 1.200 newtons. E agora está tudo certo. Peso, 1.200 newton. Quem é a formulazinha de peso? Peso é massa vezes aceleração de gravidade. Então, o peso foi dado 1.200 newton. Coloco aqui, ó, abaixo da forma. A massa, eu não sei quem é a massa, eu vou calcular. Agora, o G, nós estamos adotando 10. Poderia ser 9,8. Então, M vezes 10. Tirando o valor de M, porque isso aqui é uma equação do primeiro grau, eu isolo a variável, o termo que está do lado oposto passa a ser numerador, e o que está junto da variável passa a ser denominador. Então, se eu dividir 1.200 por 10, eu tenho 120. Então, a massa é de 120 quilos. Está dentro de um padrão de um lutador de sumô, que é gigante. É no mínimo de 100 quilos para frente, tá ok? Então, lá na resposta, você ia marcar de olho fechado, sem medo de errar, a letra A. Por quê, professor? Porque a letra, por exemplo, a letra E é uma bolinha de ping-pong, deve pesar menos de 50 gramas. A bola de futebol não chega a 1 quilo. O navio de guerra, o tanque de guerra, pesa toneladas e toneladas. E o navio quebra-gelo também. Então, o que mais se aproxima aqui é o lutador de sumô. Muito fácil, né? Mas você podia analisar sem fazer cálculo. Basta você ter a ideia do peso de cada um, né? Vamos para o quarto exercício. Um carro com massa 1.000 kg, então o carro tem massa de 1.000 kg, partindo do repouso, então ele saiu em movimento,
atinge 40 metros por segundo, ou seja, velocidade, num tempo de 10 segundos. Como é, professor? O carro pesa 1.000 quilos. Atinge uma velocidade de 40 metros por segundo num tempo de 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Ele quer saber a força que esse carro vai ser aplicada no carro a uma velocidade de 40 metros por segundo com um peso de massa 1.000 quilos. Imagine que você está com vontade de fazer um experimento e dá uma testada com o carro num poste. Vai ser medido essa força de acordo com a velocidade que está. Então, gente, tirando esses dados do problema, nós temos aqui, massa 1.000 kg, velocidade 40 metros, tempo 10 segundos. Aí ele fala aqui, numa observação. Primeiro existe a necessidade de se calcular a aceleração. E faremos isto usando a função horária da velocidade. Lá na parte cinemática nós vimos, que velocidade é igual a V0 mais AT. Velocidade é V0 mais AT. Quem é o V? É o V inicial. Quem é o V? Não. O V é o V final. O V0 é o V inicial. O A é a aceleração. E o T é o tempo. Então, nós vamos partir da cinemática para resolver um problema da dinâmica. Olha aqui, a equação é exatamente essa aqui, V0 igual a AT, tá? Que é lá da cinemática. Nós vamos substituir os valores dados no problema nesta equação, tá? Aqui está faltando um dadozinho nessa equação que nós vamos tentar colocar. Então, vai ficar, V é igual a V0 mais AT. V é igual a V0 mais AT. Essa é a equação da velocidade. Deixa eu arrumar isso aqui para ficar mais bonitinho. Então, V é igual a V0 mais AT. Nós vamos substituir os valores dados no problema. Quem foi os valores dados? Velocidade 40. O V0, ele está parado. Se ele está parado, a velocidade é 0. A aceleração, ele diz que ele a velocidade vai de 40 metros por segundo durante um tempo de 10 segundos. Então, isolando a variável da aceleração, quem é a variável? A variável é a aceleração. Então, ficou aqui, 40 igual a... Se aqui é 0, sobra 10A. Aqui é 0, sobra 10A. Então, 40 igual a 10A. Se eu tenho 10A, o A é a aceleração. Então, o que eu vou fazer? Eu pego a aceleração, isolo, que é a variável, o termo que está do lado oposto passa a ser numerador da fração e o que está junto dele passa a ser denominador. Sempre é assim a equação do primeiro grau. Você isola a variável, o termo que está do lado oposto dele, da variável dela, né, passa a ser numerador e o que está junto passa a ser denominador. Se nós dividirmos 40 por 10, dá quanto, gente? Professor, eu não sei. É fácil. Corta o zero, fica 4 sobre 1. 4 sobre 1 é a mesma coisa aqui, 4. Logo, a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Legal, né, professor? É legal, mas não terminou ainda o exercício, porque ele pede a força. E que a força é a massa vezes a aceleração. Segunda lei de Newton. Ele pede a força que vai ter o impacto do carro. Então, vai ficar massa vezes a aceleração. A aceleração nós já temos, 4. A massa foi dado, que é a massa do carro, 1.000 quilos. 1.000 quilos. Então, força é 1.000 vezes 4. Professor, eu não sei quanto dá. Basta você pegar esse 4, colocar aqui, e pega o 0 e joga para a direita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Multiplicação de 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil.
Você coloca o número e desloca a vírgula da esquerda para a direita, tantos zeros quanto tiver. Então, você tem 1, 2, 3. Você muda, ó. 1, 2, 3. Então, gente, a força que esse carro vai sofrer é de 4.000 newtons. Por quê, professor? Porque ele está com uma velocidade de 40 metros por segundo, tá? Com uma aceleração de 4 metros por segundo. Tá ok, gente? Então, é muito fácil, né? Eu coloquei aqui uma observação, que esses exercícios estão todos na internet, porém, tem modificações. Então, vocês vão olhar os mesmos enunciados com valores diferentes. Tá ok, gente? Então, muito obrigado. Até a próxima. Já mandei 2 atividades desse terceiro bimestre. Eu aguardo que vocês mandem, porque se não mandarem, eu vou também fechar, né? Que já estão pedindo para fechar no próximo mês. E se não tiver nenhuma atividade, eu vou fechar sem nenhuma nota. Tá ok? E vocês sabem que o governador já falou que não vai mais haver aula presencial. As aulas são todas online até o final do ano, tá ok? Muito obrigado, até um abraço e a próxima.